Ao longo desses anos eu tenho aprendido muito com o Senhor e quanto mais o tempo passa, mais feliz eu tenho ficado, mais surpreendido eu tenho sido por Deus, porque Deus é muito maravilhoso, Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é muito bom, cara. Por que que Ele é bom? Porque Ele nos criou com um propósito. E esse tema sobre o propósito eterno de Deus, e hoje nós temos eu tenho o desejo de compartilhar algumas coisas que o Senhor tem compartilhado durante esses anos. Isso é uma mensagem que eu tenho carregado durante alguns anos. Porque a descoberta desse eterno plano, desse perfeito plano de Deus, mudou radicalmente a minha vida. E isso faz com que a cada ano que passa, a cada dia que passa, a gente fique mais apaixonado. Porque esse plano, ele não se fecha, ele é se revelado a cada tempo. E todas as horas que eu estivesse aqui, eu não seria tão bom para poder compartilhar de todo esse plano, que Paulo chama de mistérios. Fala para o seu irmão, mistérios. Então eu vou falar de algumas coisas aqui bem legais, que eu preciso da sua atenção. Vamos fechar um combinado aqui, eu quero que você preste muita atenção do começo ao fim. Não olhe para o seu lado, desconecte do celular, para de fingir que está lendo a Bíblia e está lá no WhatsApp. E preste atenção, porque se você olhar para o lado, você não vai entender nada. Você vai ficar, poxa, eu não estou entendendo nada. E é algo muito precioso, foi muito duro chegar até aqui. Foi uma guerra essa semana inteira, desde quando eu fui convocado a estar ministrando aqui. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Amém? Então eu queria que você fechasse os olhos um pouquinho, eu quero orar. Espírito Santo de Deus, agora é um momento muito especial. É um momento que eu só quero trazer um recado da tua parte, à tua igreja. Nós estamos aqui desejosos de aprender contigo. Então, eu me coloco à tua disposição, Espírito Santo. Fala somente aquilo que o Senhor deseja falar. Toca, Pai. E assim como pela manhã, o Senhor foi tão lindo, tão fiel, tão poderoso, Deus. Nós oramos para que essa palavra não seja apenas um discurso, mas que ela venha como uma revelação profunda, de uma maneira cirúrgica, o Senhor venha transformar nossas vidas, de forma que nós nunca mais sejamos os mesmos, Deus. Nós queremos mais de Ti, Deus. Então eu repreendo toda a distração, toda a canseira, todo o enfado, Deus, do dia a dia. E eu profetizo agora que as nossas mentes estejam cativas, presas à Tua palavra, Deus. Então fala conosco, abre os nossos ouvidos, o nosso coração, ilumina as nossas mentes, Deus, para que nós possamos ver o Senhor e sermos completamente transformados. Então fica à vontade entre nós, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então o tema está aí? O plano perfeito. Isso é muito legal. Pastor Stanley ministrou durante o mês aqui sobre uma série que falou muito ao meu coração, eu tenho certeza que é o seu também. Sobre metanoia, sobre mudança de mente. Então Deus usou muito ele para falar o que Deus quer que a gente faça, algumas atitudes para que a gente possa renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E entendemos que isso é um processo, amém, queridos? É um processo. A metamorfose, aquela imagem da borboletinha, que é uma largata, e durante um tempo ela se torna uma linda borboleta. Só que estudando as borboletas, eu aprendi que elas vivem no máximo um mês, queridos. Mas você não, você foi criado para viver eternamente. E é sobre essa eternidade que eu quero falar, sobre o eterno propósito de Deus, o plano perfeito de Deus, o porquê das coisas. Ele ministrou muito do que Deus quer que a gente faça. A minha função aqui é servir vocês com aquilo que o Senhor tem, assim, me dado como um peso ao meu coração. De ver pessoas vivendo no reino de Deus, mas sem propósito, sem entender o porquê que eu tenho que fazer essas coisas. O porquê que eu preciso renovar minha mente. Será que Deus quer apenas que eu tenha uma família estruturada? Será que Deus quer apenas que eu tenha um bom emprego? Ou tenha um ministério maravilhoso, sabe, um ministério assim grande na terra? Isso é tudo muito bom. Mas eu creio que Deus, Ele tem muito mais. Então, a palavra de Deus, de ponta a ponta, ela traz essa revelação desse plano. Então, a Bíblia, se eu pudesse resumir, é a busca de um pai pelos seus filhos. O desespero de Deus por se relacionar com seus filhos. E lá em Gênesis começa essa história.
né? Então a Bíblia começa com um casamento e ela fecha em Apocalipse também com um casamento maravilhoso. Então a Bíblia é um livro apaixonante. Eu quero estimular vocês. Nós falamos, o pastor falou esse mês, né, nos está 10, sobre a gente estudar, conhecer a palavra. E não apenas conhecer, eu oro para que o Espírito Santo de Deus traga uma revelação. Diga para o seu irmão, olha, que o Espírito Santo de Deus te traga uma revelação. E o que é revelação, queridos? É revelar a ação. Deus tem uma vontade. Você pode repetir isso? Deus tem uma vontade. Isso é muito legal. Agora a pergunta é, qual é essa vontade? O texto lá de Romanos diz, experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é essa vontade de Deus? Então os porquê das coisas sempre me estimulam. Por que disso? Por que está escrito isso? Por que eu li isso aqui e não entendi? Então o Espírito Santo ele vem nos revelando. Entende? Então, eu quero começar lendo um texto muito poderoso, lá em Efésios. Queria que você abrisse. Apóstolo Paulo é um dos meus apóstolos preferidos. Eu acho que quando eu chegar no céu, depois de conhecer Jesus, eu quero conhecer o apóstolo Paulo. Falar, você é o cara, meu. As coisas que você escreveu lá são coisas muito poderosas, muito proféticas, muito transformadoras. E um livro que eu estudo há um bom tempo e eu aconselho vocês a lerem é esse livro de Efésios. Efésios é uma carta que fala da identidade da igreja. Não é uma carta que Paulo escreveu relatando problemas, como algumas outras cartas. Ele fala da natureza, do propósito de ser igreja. E essa carta foi escrita ao seu discípulo amado, o mais precioso dos seus discípulos, Timóteo, que era o presbítero dessa igreja. E ele começa a escrever e revelar algumas coisas. E essa carta ela começa num nível muito alto. E aí eu queria iniciar lendo Efésios 3, queridos. Vocês acharam aí? Deixa eu organizar meu relógio aqui. As horas passam muito rápido. Tem que fazer um milagre, queridos. Então eu vou apertar o play aqui e vamos que vamos. Amém, queridos? Efésios 3, de 9 a 11, diz assim, versículo 9. Nós não vamos ler porque nós não temos tempo de ler todo o capítulo. Mas eu quero iniciar no versículo 9. E diz assim, esclarecer a todos a administração, gostei dessa tradução da NVI, a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, olha só, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, ou com o seu plano perfeito, com o seu eterno propósito, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo aqui no capítulo 3, ele está concluindo uma construção que ele vem fazendo desde o capítulo 1, capítulo 2, e ele chega aqui e ele fala, olha, havia uma intenção, havia um propósito que estava oculto, mas Deus em Cristo Jesus escolheu revelar nesse tempo através da igreja. Então, as cartas de Paulo, nós sempre vamos ouvir ele falar em Cristo, ou através da igreja. Então, tudo que nós somos em Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos a igreja. Então, olha só, lá no capítulo 1, Paulo ele começa dizendo coisas muito poderosas. Ele fala, olha, bendito seja o Deus e Pai. Ele começa a descortinar esse plano que estava oculto, que estava escondido, os porquês que Deus criou todas as coisas. Ele começa a dizer que Deus já havia pensado na gente há muito e muito e muito tempo atrás. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele vem construindo isso. Ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então olha só, ele começa a dizer algo muito profundo aqui.
que Deus escolheu eu e você antes de todas as coisas que foram criadas. Antes do pecado, antes do jardim, que nós chamamos de uma eternidade passada. O que é a eternidade passada? É o tempo que não existia esse nosso cronos, o nosso tempo, essas datas, horários. Era o tempo antes, onde nada existia. Deus já havia predestinado. Ele já havia decidido em si mesmo escolher nos fazer como igreja. Ele falou assim, olha, Deus nos escolheu, eu e você, nós somos eleitos. Essa é a primeira coisa que Paulo constrói. Que nós fomos eleitos e adotados pelo Pai. Que nós fomos redimidos por Jesus. E que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, olha só, o Pai já te conhecia antes de todas as coisas. Antes de eu e você existir, antes da terra existir, Ele já havia pensado em você e já havia resolvido te adotar como filho em Cristo Jesus. Ele mesmo decidiu isso. Isso é muito punk. Isso é calvinismo puro. Por quê? Porque nós somos especiais. O que isso muda a minha vida? Saber que eu não sou um erro da natureza. Deus pensou em mim. Mesmo sabendo que eu ia nascer, ia tomar as minhas decisões, Deus escolheu eu e você. Então olha para o seu irmão e fala, você é muito especial, cara. Ele já havia predestinado. Predestino é um destino antes. Ele fala, vocês são meus filhos amados. Então ele vem construindo esse plano perfeito de Deus. Então, esse plano começou quando Deus decidiu lá na eternidade passada. E ele falou, vamos executar isso. E aí começa a história em Gênesis. E Deus, né, ele viu a terra sem forma e vazia, que nem essa bola aqui. E ele falou, eu preciso melhorar. Vamos restaurar a terra e vamos estabelecer o nosso plano. Que é o quê? De criar uma família. Né? E aí ele criou o homem e a mulher. E ele falou, e através dessa família eles vão crescer, e eles vão encher a terra, e eles vão gerar filhos conforme a imagem do meu filho, Jesus. E a Bíblia diz que Deus nos criou conforme a sua imagem. E esse é o plano precioso de Deus. Jamais, em nenhum momento, Deus pensou, o homem foi feito para cair, e o meu propósito é salvar o homem, é redimir o homem. Não. O propósito de Deus sempre foi ter uma família. E lá em Efésios 2,19, Paulo ele fala disso. Vou ler aqui rapidinho esse texto. Efésios 2,19, ele confirma essa construção desse propósito de Deus. Que Deus ele quer uma família. Ele fala assim, agora vocês já não são mais estrangeiros a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus. E cidadãos que pertencem ao povo dele. No hebraico, essa família de Deus é kahal, que significa uma comunidade de pessoas que têm o mesmo propósito. Amém? Pessoas que vivem de acordo com o plano eterno de Deus. Entende? Muitos vivem depois da queda. Agora eu preciso aceitar Jesus, eu preciso ser salvo, eu quero ir para o céu, Deus precisa me dar isso, Deus precisa restaurar isso. Mas Deus, através do apóstolo Paulo, ele está revelando algo que é antes dessas coisas. Que é isso que muda todo o nosso ritmo de vida. E o que nos faz viver é quando a gente tem propósito. E já ouvi uma frase que diz que a pior tragédia não é a morte, mas alguém viver sem propósito. Os propósitos movem a nossa vida. Então Paulo está tentando descortinar esse mistério que foi revelado há muito tempo atrás. Deus escolheu eu e você. Em Efésios 2,7 ele fala que para manifestar essa graça de Deus, essas riquezas que Ele preparou para nós na era futura, na era por vir. Então ele dá um salto, queridos, na queda e na consumação dos séculos. Ele fala, Deus nos criou para sermos família e para manifestar na era futura. Através de quem? Através da igreja, do carral, da família de Deus. Então eu e você somos famílias pertencentes a Deus. Você pertence ao Senhor. Você não nasceu por acaso. Deus tem um plano. E entender esse plano é maravilhoso. Por quê? Isso faz com que eu entenda. Falo, se eu sou família de Deus, qual é a minha parte nesse plano?
Aí entra como eu posso cooperar para a construção dessa família. Entende? Mas eu preciso entender que Deus tem um plano. Então, o primeiro desejo de Deus é que Ele tem uma família. E eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Mas Paulo também ele fala em Efésios 5, 26, 27, que o pai também está preparando uma esposa para o seu filho. Diga, esposa para o seu filho. Que somos nós somos a noiva de Cristo. Amém, queridos? Os homens concordam com isso? Nós somos a noiva de Cristo? E ele fala, olha, o propósito de Deus é preparar uma noiva, que é a igreja, que sou eu e você, não é esse local. Deus nunca pensou em paredes, Deus nunca pensou nisso. Ele sempre pensou em pessoas. Por quê? Porque esposa fala de relacionamento, de intimidade. Então a gente começa a entender o propósito de Deus, que é algo muito precioso, que é relacionamento. Família fala de relacionamento. Casamento fala de relacionamento. E também Paulo ele descortina lá em Efésios 2, 22, que nós também somos morada para o Espírito Santo. Efésios 2, 22 diz, e vocês também são unidos a Ele, uns aos outros pelo Espírito, e fazem parte dessa morada de Deus. Então olha só que ele começa a construir, que o pai quer uma família. O filho deseja uma esposa, e o Espírito deseja uma habitação, uma morada. Ele quer habitar. E Paulo diz, eu e você somos a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que pairava sobre as águas, que estava na expectativa desse projeto acontecer, hoje ele habita dentro de mim e de você. Nós somos o templo do Espírito, a morada de Deus, o lugar favorito. Você pode dizer para o seu irmão, olha, você é a casa favorita de Deus. Amém, queridos? Efésios fala, ele preparou isso, ele nos predestinou em amor. Em amor. Ele escolheu, ele nos elegeu no seu filho. Ele falou, olha, o meu filho é o modelo de toda essa família. E esse propósito, como eu disse, ele é eterno. E muitas vezes esse propósito de Deus é confundido com a salvação. Entende? A salvação é algo maravilhoso. Jesus veio para salvar o homem, para restaurar o homem. Mas para quê? Simplesmente para salvar? A salvação não é o fim. Salvação é um meio para o qual Deus escolheu redimir o seu povo para trazer de novo para o propósito, para o jardim, para se relacionar com Deus. Amém, queridos? Se a salvação fosse o propósito em si, quando a gente aceitasse Jesus, a gente teria que ir para o céu. Acabou o propósito de Deus. Ser salvo. Já aceitei Jesus, vou para o céu. Por que a gente continua aqui? Porque Deus tem um plano. E nós cantamos tantas coisas que Deus quer encher a terra, Ele quer fluir, mas Ele escolheu fluir através de quem? Da igreja de Deus. Nós somos membros dessa família de Deus. Nós somos membros muito importantes. E Deus já escreveu toda a nossa história, todo o nosso plano específico, antes de todas as coisas. Davi fala isso no Salmo 139. Todos os dias da minha vida foi escrito em um livro, que o judeu chama de o livro do destino. Isso é muito radical. Parou para pensar, queridos? O que Deus escreveu a respeito da minha vida e da sua vida? Eu tenho entendido qual é o meu papel no corpo de Cristo. Entende? Qual é o dom? Para que ele serve? Para edificar esse templo, esse edifício, para a morada de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então vamos avançar um pouco mais aqui. Não sei nem para onde eu vou agora, Jesus. Vamos lá, vamos recapitular. Deus quer uma família, o Filho quer uma esposa, e o Espírito quer uma habitação, uma morada, um lugar. Amém? Então eu queria falar um pouco aqui sobre Cantares, que fala desse aspecto. Eu não vou falar muito sobre a morada do Espírito, porque o tempo não vai dar, mas eu queria falar só algo que o Senhor colocou no meu coração, que nós precisamos desenvolver esse plano. Não basta conhecer, nós precisamos romper, crescer, e nós cantamos aqui, nós queremos romper, porque nós entendemos que Deus escolheu transmitir tudo o que Ele tem dos céus na terra através da igreja. Então, Cantares 8:7 é um livro muito legal. Queria que você abrisse sua Bíblia em Cantares, se você quiser, né?
Quantos conhecem aqui Cantares? Os jovens conhecem muito Cantares, não é verdade? Cantares de Salomão. Esse aspecto aqui fala que o filho quer uma esposa, amém? Então esse livro, Cantares, ele fala de um relacionamento entre um homem e uma mulher, que é o filho de Salomão, ou filho de Davi, Salomão, com a sunamita. E o final do livro, caramba, até voou uma babinha aqui, toma água. E o final do livro, queridos, fala de um amor amadurecido. A sunamita começou um relacionamento e ela cresceu nesse relacionamento. Então nós precisamos entender por que esse livro está aí. E tanto quando eu era pequeno, até alguns pastores falavam, não leia esse livro, é perigoso. Porque o cara toma vinho no umbigo da mulher. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Não é bom ler. Mas esse livro é muito interessante, porque ele tem 3 aspectos. Cantares, ele pode ser entendido como um livro histórico. De fato, aconteceu um relacionamento maravilhoso, que alguns solteiros estão na expectativa. Um homem encontrar sua preciosa, a sunamita. Ela era morena, linda, perfeita, maravilhosa. E o cara teve 1000 mulheres, mas uma só conquistou o coração dele. Ela devia ser a mulher, amém, querido? Então é um livro histórico, mas o livro também é poético, né? Nós podemos extrair dali muitas poesias de amor, para declarar ao nosso amado, ou a nossa amada, amém? Mas o livro também tem um cunho profético, e é nessa linha que eu quero trabalhar. De que Deus quer uma esposa para o seu filho, ok? Então, olha só o que diz Cantares 8:7. Olha que a sunamita fala, nem as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Ela está dizendo, olha, eu cresci, eu rompi como mulher, eu estou madura, eu não troco esse amor por nada. Entende? Não é uma paixonite, uma paixão passageira. Não é algo que começa num fogo intenso e apaga, porque a paixão, ela tem essa tendência de iniciar as coisas. No começo da nossa caminhada, nós somos extremamente apaixonados como igreja. Mas com o tempo vai se esfriando. E ela está dizendo, olha, eu passei por um processo e eu amadureci. Então o que o Espírito Santo está querendo dizer? Que o Pai está trabalhando nessa noiva. Essa noiva precisa crescer. Ok? E o versículo 8 tem algo que eu tenho muita certeza que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, ele falaria isso aqui. Temos uma irmãzinha, seus seios ainda não estão crescidos. Que faremos com a nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Sabe que profeticamente o Senhor está falando aqui? Está dizendo que Deus não vai casar com uma criança. Criança não pode casar. Precisa amadurecer. Ela está dizendo, o que nós faremos com a nossa irmãzinha? No dia que ela for chamada para casar. Ela não é desenvolvida ainda. Entende o que o Senhor está falando? Que nós precisamos crescer como igreja, como esposa. Amadurecer, romper. Por isso que o Senhor está falando conosco, trazendo a palavra, olha, muda a mente, experimente o que Deus tem. Algo maravilhoso para você. Então esse é o nosso trabalho como igreja. Edificar, pegar essa irmãzinha, que muitas delas estão entre nós, e fazê-las crescer, amadurecer. Porque senão, no meio da pressão do dia a dia, a paixão acaba e aí ela vai romper esse relacionamento. Muitos desistiram na caminhada com o Senhor porque veio a pressão e porque esse amor não estava amadurecido, ficou na caminhada. A pergunta é, você ama o Senhor? Até quanto você ama o Senhor? Até quanto você está disposto a pagar o preço para se encontrar com Ele? Porque um dia nós vamos casar com Ele, amém, queridos? Paulo está dizendo, olha, essa noiva é sem mancha, sem mácula, sem ruga, ela é madura, ela é apaixonada. Ela não é distraída, ela é focada. E alguém apaixonado, você já viu alguém apaixonado por Deus? É tremendo, queridos. Ela faz tudo. Se tiver que ficar lá 9 horas falando, 10 horas no celular, ela fica lá. Só que essa paixão, com o tempo, vai diminuindo. E há uma palavra profética de Jesus, falou, olha, nos últimos dias, o amor de muitos iria se esfriar.
Mas eu pego essa palavra e falo, isso não vai acontecer comigo. Comigo vai acontecer, o meu amor vai esquentar. Amém? Você pode dizer isso? Porque nós não somos adolescentes, pessoas que não foram ainda experimentadas. Nós somos maduros, nós somos uma noiva madura. Deus quer restaurar essa terra. E essa igreja precisa estar forte, porque a pressão é grande. Entende, queridos? Então, como é que está o seu amor? Está aumentando ou está diminuindo? Se está diminuindo é porque falta relacionamento. Falta intimidade. Então o Senhor está revelando o seu propósito. O Senhor quer se relacionar com uma mulher e não com uma criança. Amém, queridos? Então o Senhor está falando, nós precisamos crescer. Então eu tenho que falar, Deus, eu preciso crescer. Então essa série da Metanoia mudou muitas coisas. Muitos aspectos que foram clareados. Eu preciso mudar aqui. Eu preciso mudar aqui. Por quê? Porque eu preciso ser mais maduro como igreja. Muitas vezes nós estamos distraídos, correndo atrás dos nossos próprios desejos, e deixamos o Senhor de lado. E o Senhor está construindo algo muito precioso, algo eterno. E nós estamos trocando o Senhor. Eu estou apaixonado hoje. Semana que vem já não está mais. Agora eu estou de novo, agora já não estou mais. Então nós precisamos romper, nós precisamos crescer. E nós vamos crescer, amém, queridos? Então, nós vamos caminhar agora um pouco mais. Eu quero falar desse aspecto que Deus quer ter uma família, e quando nós falamos de família, nós falamos de filhos, e nós precisamos crescer em obediência ao Pai, porque quando nós falamos de filhos, a palavra, o próprio Efésios, ele fala de honrar o Pai, de filhos que obedecem aos pais, e isso espiritualmente é a mesma coisa. O Pai tem um plano, tem uma vontade, tem um desejo, ele quer que os seus filhos, eles compreendam e vivam em obediência a isso. Então nós estamos construindo algo com o Senhor, entende? Juntos com o Senhor. Então, no aspecto de filhos, eu queria ler com vocês Lucas. Eu creio que o Senhor tem algo muito especial para nos falar, que é algo que tem assim, impactado o meu coração, é entender esse propósito de Deus. Porque nós vamos ouvir uma história aqui dos dois filhos, de Lucas 15, que você conhece. Quantos conhecem essa história de Lucas 15? Você já ouviu muitas mensagens, muitas palavras. Deus já falou com você de diversas maneiras. E a gente conhece essa história. Mas eu tenho muita certeza que o Senhor vai te surpreender. E ela começa assim, Lucas 15. Que o Senhor quer que a gente cresça enquanto filhos. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Estamos juntos aqui? Porque quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz em João 1,12, que Deus nos deu o poder de se tornar filhos, ok? Só que no grego esse filhos é teknons, é filhinhos, crianças. Mas o texto continua e diz, em Romanos fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, amém? Esse filho já não é teknons, é ruios, filhos maduros, ok? Então a palavra sempre vai nos apontar para esse processo, esse desenvolvimento, esse crescimento. E o Senhor quer nos elevar a um nível maior como igreja, amém? Porque há muitos filhos lá fora perdidos, sem propósito, acabando com a sua vida, sem saber que são escolhidos por Deus antes de todas as coisas. E nós somos os filhos de Deus que vamos manifestar essa glória, essa história, essa linda história de que o Pai ama os seus filhos. E é sobre isso que eu quero aprofundar. Amém? E Lucas 15, Jesus, ele trabalha isso. O texto diz, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Então olha como começa essa parábola. Não são 3 parábolas, é uma parábola apenas. Então parábolas são histórias profundas. Não são historinhas para contar na escolinha das crianças lá. São histórias profundas de revelações sobre esse plano, sobre esse reino de Deus. Então eu queria ampliar um pouquinho e dizer que olha como começa o contexto dessa história. Jesus estava numa casa com os publicanos e pecadores. Na minha Bíblia está entre aspas. Estavam se reunindo. E no versículo 2 diz que os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então olha só, Jesus está aqui com os pecadores e publicanos. E fora da casa estão os fariseus. Falando, olha, ele está com pecador. Olha, ele não diz que é o filho de Deus. Como é que ele está misturando com o pecador?
Os fariseus são aqueles caras que seguiam a lei, que se achavam os caras. Então eles estavam lá fazendo o quê? Criticando Jesus. Então gravem isso, amém? Então aí a história continua, Jesus fala, poxa, eu preciso trazer um ensinamento para essas pessoas. E aí ele começa a contar uma história, que a essência dessas parábolas é alguém em busca de algo muito precioso. Aí ele fala, ó, quem não tem 99 ovelhas e perdendo uma não vai atrás? Ele fala, olha, algo de valor, algo precioso. Ele está começando a revelar o coração do pai. E aí ele começa, olha, uma mulher perdeu uma dracma, tinha um valor, ela desesperada. E para o judeu aquilo no colar era muito precioso. Podia estar faltando aquilo. E ela, desesperada, ela mexe na casa, procura, até encontrar algo perdido. Mulher na Bíblia, às vezes, significa a igreja. Então Jesus está clareando algumas coisas aqui a respeito do seu plano. Então ele vai falando de que Deus quer fazer uma faxina. Deus quer encontrar valores perdidos dentro da nossa casa. E aí ele continua. E os fariseus lá criticando e os publicanos junto com ele comendo e ele contando essa parábola. De repente Jesus entra na parábola do filho pródigo. Então ele diz assim, Jesus continuou, então, ou seja, ele não mudou a história, ele deu continuidade ao ensino dele. Entende? Aí ele começa a contar para esse povo, olha, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, quero a minha parte da herança. Olha só, o mais novo diz, eu quero a minha parte da herança. O que é herança? Herança é tudo aquilo que Deus nos dá para que a gente possa cumprir o propósito dele. Então, uma criança não pode receber herança. Entende? Só que no caso, esse pai deu a herança. Ele fala, eu quero a minha herança. Aí o texto diz, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, às vezes a gente acha que o pai só deu para o mais novo que pediu. Não, ele repartiu. Então ele está contando a história. Olha, o pai repartiu entre os 2 irmãos. Ok? E aí, não muito tempo depois, o filho mais novo se reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Olha só os palmeirenses aqui. Foi cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, ou as bolotas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha o estado desse garoto. E aí ele fala, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai, olha a mentalidade dele, quantos empregados de meu pai, quantos escravos, doulos no original, de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, peguei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha só, o que fez esse filho mais novo sair da casa? O que o pai tinha, as coisas. O que fez ele voltar para casa? O que o pai tinha, não o pai em si. E olha a mentalidade dele, que muitas vezes é a nossa mentalidade. Muitos de nós, muitas vezes nos identificamos com esse mais novo. Por isso que a gente acha que ele é o mais certinho do que o religioso, o irmão mais velho. Então olha só, ele está dizendo aqui, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele está pensando. Então um dia ele pensou, se agora eu não sou mais digno, na mente dele um dia ele foi digno. Quando que ele foi digno de alguma coisa? Quando que eu e você somos dignos de alguma coisa? Entende como a mente desse filho estava corrompida? A orfandade impedia ele de ver o pai como um pai. Ele não se relacionava nunca com o pai. Ele só se relacionava com as coisas do pai. Então Jesus está lá compartilhando essa historinha com os publicanos, pecadores e com os fariseus, ok? Então olha só o que Jesus está querendo levar ao ensino. Ele está dizendo, o mais novo tomou essas atitudes e ele está querendo voltar. E olha só, a mentalidade dele é, vou voltar, trata-me como um dos teus empregados. O
que ele está querendo dizer? Pai, eu não quero mais voltar para o lar. Entende? Eu quero só ser um empregado teu. Me põe lá como empregado, eu faço tudo certinho, e o Senhor me paga e está tudo beleza. Eu não quero mais me relacionar. Eu abro mão da mesa, eu abro mão de me relacionar com você. Olha só o que o mais novo está fazendo. Então esse é um aspecto que o Espírito Santo falou ao meu coração. O que moveu esse jovem a voltar para o pai? As coisas. Ele estava se sentindo culpado. Fala, eu estraguei tudo, eu peguei a herança e desperdicei. Eu vou voltar. Ele fez um retorno por lá. Mas arrependimento, no original hebraico, é voltar ao início. Voltar ao princípio. É techuvá. Significa voltar ao origem. Então, ou seja, ele era filho, mas ele estava querendo voltar como um empregado. Então, muitas vezes, essa é a atitude de nós diante do Pai. Quantos aqui, eu já passei por esse processo de se sentir culpado por causa dos meus pecados, e olhar, Deus, eu não sou mais digno, sabe aquela oração? Eu prometo, não vou fazer mais, eu vou fazer tudo certinho. Aí entra num jejum radical para se santificar e tal, movido pela culpa. E isso é algo muito perigoso. E Jesus está lá contando a história. E aí o que acontece? Vocês conhecem a história, não dá tempo de ler tudo. O mais velho ouviu a festa que o pai fez. Por quê? Porque o pai, quando viu o filho, ele estava procurando, aguardando. Então veja, o pai estava dentro da casa todos os dias, ele ia para a janela e olhava, cadê o meu filho? Será que ele está voltando? Será que ele está retornando? Olha o coração do pai, cadê o meu filho? Onde está ele? Entende? Será que ele está bem? O pai estava na expectativa. Quando o pai viu, correu, o abraçou e o beijou. Então olha Jesus contando essa história para os fariseus e para os publicanos. E eles lá, eu não estou entendendo nada que esse cara quer dizer. Aí Jesus está contando, revelando o coração deles mesmo. Um que vem ao pai, né, por causa da culpa, e o outro viu o pai e falou, vou fazer uma festa. Aí fez uma festa, matou o novilho. E eu não sei onde esse filho estava, ele estava em algum lugar trabalhando, fazendo muitas coisas, porque ele não sabia de nada. Quando ele chegou, ele encontrou os empregados e falou, o que está acontecendo aí? Ele viu tuts-tuts na casa, né? Tuts-tuts. O que está acontecendo aí? Uma balada? Ele falou, cara, tu não está sabendo, teu irmão voltou. Aí ele ficou o quê? Indignado. A Bíblia diz que ele ficou irado. Ele não quis entrar na casa. O que o pai fez? Saiu da casa e foi atrás dele. Ele falou, filho, o que foi? Aí ele falou, pai, eu faço tudo certinho, entende? Faço todas as coisas certinho, o Senhor nunca me deu uma festa. Agora esse teu filho aí, ele estava se achando melhor que ele. Esse cara aí, que errou, que pecou, cara, bagunçou, quando o Senhor volta, o Senhor faz uma festa. E eu aqui fazendo todas as coisas certinhas para o Senhor, o Senhor nunca me deu nada. Então olha só, queridos, de um lado tem alguém que se move pela culpa, que não se acha mais digno, e quer se relacionar com o pai pelas coisas. E o outro tem o mesmo coração. Só que o lado dele é o legalismo. O que é o legalismo? Ele fazia todas as coisas certinhas para encobrir uma falha que havia no coração, uma carência. E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus assim. Eu vou fazer as coisas tudo certinho para que o Senhor possa me abençoar, para que o Senhor possa fazer isso. Entende? E aí ele ficou muito indignado quando ele viu que o pai agiu com amor e graça. Então essa história, queridos, é muito legal, porque ela fala de um ciclo, uma cadeia, uma prisão que muitas pessoas estavam naquela época e muitas pessoas hoje estão presas. E Jesus estava querendo libertar eles. Então o que Jesus estava querendo dizer? Olha, o filho mais novo representa os pecadores e publicanos. Os que estavam lá, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, não sou digno. Lembra de mim como ladrão, lembra de mim no teu paraíso. E o filho mais velho representa o fariseu, aquele que fala, cara, eu sou bom, eu dou até o dízimo. Então eu faço tudo certinho, o pai tem que me abençoar. Então os dois eram órfãos. Não conheciam o coração do pai, não se relacionavam com o pai. E o pai falou, filho, tudo que eu tenho é teu, você que não soube usar. Então tem muita gente que não tem usufruído da intimidade do pai porque não sabe usar a herança. Falou, pai, o pai repartia os bens entre eles, queridos. Mas ele estava lá, trabalhando. Ele era um operário.
E o pai está querendo revelar o quê? Olha, eu amo vocês. Então o que acontece? Jesus, ele contando, e aí volta a cena, eu imagino Jesus falando dessas coisas, fala, cara, o pai é um Deus de graça. Um pai que ama vocês, como vocês são. Então Jesus começa a olhar para os publicanos e fala, o pai te ama, vem para casa. O pai saiu da casa. O texto diz que os 2 filhos estavam fora da casa. E o pai saiu da casa, trouxe um. E o pai saiu da casa e foi tentar trazer um, mas ele não quis entrar. Então essa parábola não fala apenas desses 2 filhos, como nós achamos. Essa parábola fala de um único modelo de filho que nós temos que seguir. Do terceiro filho dessa parábola. Sabe quem era? Jesus. Ele está dizendo, o pai ama você e ama você, mas ele quer filhos como eu. Entende? Jesus é esse modelo de filho. Então o pai está dizendo, olha, tudo que você pode fazer, você não vai conseguir comprar o amor de Deus. É tudo através da graça. Um é movido pela culpa. Então olha o ciclo. A culpa gera peso, a gente se achega ao pai, e aí a gente entra e passa de um processo de culpado para a atitude do filho mais velho, que é de legalismo. Agora eu vou fazer tudo certinho. O legalismo nos leva ao orgulho, de se achar melhor, de se achar merecedor das coisas de Deus. E a Bíblia diz que o orgulho, antes do orgulho vem a queda. O orgulho precede a queda. Antes da queda vem o orgulho. Deus abate os orgulhosos. E aí o cara cai. E aí vem a culpa de novo. E aí vem o legalismo. E vem a queda. E a pessoa fica nesse ciclo. E o pai está dizendo, olha, vinde a mim, eu amo vocês, entra para casa. Não, pai, eu quero ser só um empregadinho. O pai não quer empregados. Marta e Maria falam disso. Jesus falou, Marta, Marta, eu não quero uma empregada doméstica, eu não quero alguém que se desgasta tanto. Eu quero filhos. E Maria está com a melhor parte. Só que muitas vezes a gente não se acha digno, não é verdade? Não, eu não sou digno do Senhor. E no meio da adoração a gente não consegue falar de amor, de relacionamento, porque o relacionamento de filho com o pai está bloqueado. E o que o Senhor está falando nessa noite não tem a ver com o que você faz. O propósito de Deus tem a ver com o que você está se tornando. E nós estamos nos tornando na imagem do seu Filho. Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo ou de acordo com o seu propósito, porque o que antes conheceu, antes também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Jesus era um filho obediente. Ele amava, ele foi provado. No momento do Getsemane, ele pensou e falar, pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele foi um filho obediente. Esse é o modelo. Ele não fazia as coisas para atrair a presença do pai. Entende? Ele já era filho amado do pai. E antes de todas as coisas acontecerem, o pai já havia declarado que nós seríamos os seus filhos amados. Isso é muito precioso, porque mesmo sabendo que eu ia nascer, que eu ia fazer um monte de coisa errada, e eu ainda faço algumas coisas erradas, mas ele continua me amando e dizendo, vem meu filho, eu te amo, entra para dentro da casa. Então Jesus deve ter saído da casa e falado, os fariseus falavam, entra, o pai te ama. Vem aqui, se relaciona com o pai, você só se relaciona com leis. A lei mata, vem se relacionar com o pai. Então Jesus veio trazer o coração do pai. Falou, o pai ama a sua família. E toda uma eternidade ele aguardou esse momento de se relacionar. Não de pegar os filhos e se torná-los um empregado. Então tem muita gente fazendo muita coisa para Jesus, sem se relacionar com o pai. Você jamais vai descobrir a sua identidade profética. Então o pai quer te trazer para perto e dizer, você é meu filho amado. Eu tenho planos maravilhosos para a sua vida. Deixa eu te curar. Então essa revelação mudou minha vida, porque eu já fui esses 2 filhos. Já me movi muitas vezes por culpa, e já me movi muitas vezes por legalismo, e não acontecia nada. Eu vivia nesse ciclo de tentar agradar a Deus. Quando eu falei, Senhor, não dá mais, ele falou, cara, não faz mais nada, deixa eu te amar. Eu te amo do jeito que você é.
Não há nada que você faça que vai fazer, uau, agora você é o filho maravilhoso, lindo, perfeito. Não, cara, eu te amo, é graça, isso é amor. E graça não é uma oportunidade para a gente pecar, entende, querido? Graça é o privilégio que Deus nos deu de voltar a se relacionar com Ele, é graça. Então, se em algum momento você está tentando ser digno diante dEle, você não é digno, Ele é digno. Nós estamos em Cristo e por causa de Cristo o Pai nos aceita. Ele fala, vocês são minha família, vocês são minha noiva, vocês são a morada, eu quero habitar. Então a Bíblia toda é o Pai em busca dos seus filhos desesperados. E nessa noite aqui estão os filhos de Deus, amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Ora catarala baxerere cantarala barabaxerera. O Senhor quer, como pela manhã, curar alguns filhos aqui nessa manhã. Porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas para atrair a presença de Deus. E o Pai está falando, eu não quero que você seja o meu empregado. Eu quero que você seja meu filho. A natureza aguarda a manifestação dos filhos. Então, antes de nós cumprirmos a nossa missão, nós precisamos entender o propósito, esse plano perfeito, que é ser família de Deus, que é se relacionar, ter comunhão com o Pai. E o Pai já aprove em Cristo Jesus. Ele criou um meio de ligação de novo dos filhos que haviam caído. Jesus é o caminho de novo a esse relacionamento eterno. E o Pai está chamando seus filhos, entra para dentro da casa. Não fica aí fora trabalhando, fazendo um monte de coisa certinho. Eu quero te abraçar, eu quero se relacionar contigo. Eu não quero fazer parte daqueles que chegarão diante dele aquele dia e falar, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. Ele falar, mas eu não te conheço. Você jamais viveu o meu plano. Você viveu os seus planos. E o Senhor quer nos curar nessa noite. Então, enquanto cantamos essa canção, se o Espírito Santo falou ao seu coração, se você está aqui talvez movido pela culpa e algo te impede de se aproximar do Pai, vem aqui no altar, vem aqui porque o Pai está te chamando. Vem, filho. E se você é daqueles que tem feito tudo certinho e nada tem acontecido, o Pai quer te livrar agora do legalismo. Ora lá, baxerere, cantará lá, baxerere. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós somos teus filhos amados, ó Deus. Não importa o que a nossa alma diz, os nossos sentimentos, nós queremos viver o que está escrito, Pai. Ora lá, baxerere, cantará. Vem, Espírito Santo. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Vem, meu filho. Vem, minha filha. O pai está chamando. Ora lá, baxerere, catara lá, baraiere, manaxê. Vem. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Escute isso. Efésios 1:4. Muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. A nós que nos encontramos diante dele, cobertos com o seu amor, seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua própria família por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu propósito e a sua vontade. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa graça derramada sobre nós, porque pertencemos ao seu amado Filho. O Senhor está restaurando a tua identidade de filho, querido. Deus está destravando aqui algumas pessoas. Cadeias estão sendo quebradas, como nós cantamos nessa noite. Ciclos de escravidão do pecado estão sendo destruídos agora. E você vai viver como filho e como filha amada de Deus nessa terra.
O Senhor vai te levar para anunciar esse amor, desse plano perfeito, de que antes de todas as coisas, Deus já havia nos predestinados em amor, por meio do seu Filho Jesus. A Ele seja a glória, o louvor na igreja, hoje e para todo sempre, por toda uma eternidade. Aleluias. Queria que você se colocasse de pé no ato profético e abraçasse o seu irmão aí, a sua família. Nós somos o carral de Deus, a família de Deus, que Deus está restaurando. Tenho certeza que todos nós aqui nós não seremos mais os mesmos. Amém, queridos? Nós fomos eleitos nele, queridos, escolhidos. E Satanás não vai roubar essa verdade. Amém, queridos? Satanás não vai roubar essa verdade. Pelo contrário, essa verdade nos liberta a cada dia. E é isso que tem me libertado todos os dias. E nosso amor vai aumentar, amém, queridos? Nós vamos encher essa terra desse amor. Deus é amor. E Ele quer que os seus filhos tenham o mesmo DNA desse amor. Esse amor que cura pecados, que cura feridas, que restaura histórias destruídas. Esse amor restaura tudo, queridos. Está escrito. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Obrigado, Jesus, é para ti. Obrigado por esse plano maravilhoso, esse plano perfeito. É para toda uma eternidade contigo, Senhor. Nós somos a tua noiva, nós somos a tua morada, nós somos a família de Deus. Que venha o reino do céu sobre a terra, e que o amor venha restaurar famílias, ó Deus. Ora, cataralabaxere. Venha mudar a história desse mundo, Deus. Amém, queridos? O Senhor conta com cada um de vocês. Vocês podem voltar para o lugar.